fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. De volta com o direto do plenário, já com imagens dos ministros retornando dos respectivos lugares. A expectativa agora é justamente para a continuação do voto do ministro Luiz Fux a ser apresentado no recurso extraordinário 860.631, que foi iniciado o julgamento na primeira parte da sessão plenária. E nós vamos continuar acompanhando, portanto, agora, nesta segunda fase da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde, podemos sentar? O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Apenas para quem nos assiste saiba, geralmente nos intervalos das sessões, nós recebemos advogados em audiências e muitas vezes resolvemos questões internas no debate interno, de modo que ninguém imagine que a gente fique se alimentando esse tempo todo. Na verdade, é uma oportunidade de trabalharmos também em conjunto. Renovo meus votos ao ministro Luiz Edson Fachin, que participa por videoconferência, e a todos os colegas, e devolvo a palavra ao ministro Luiz Fux, e faremos um esforço para concluir esse julgamento hoje ainda. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo os votos de boa tarde a todos presentes. Vossa Excelência, doutor Elisete, os colegas, advogados. Agora passo para a constitucionalidade. O ministro Luiz Fux senta-se à direita na bancada. Então, eu assento que, ab início, destaque-se não existir afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição do acesso à justiça. Supremo julga se é constitucional a retomada de imóvel pelo credor, sem a necessidade da intervenção do judiciário para contratos de empréstimo em que o imóvel é dado como garantia de pagamento. No julgamento do RE 627106, tema 249 da repercussão geral, e que teve a lavra da pena do ministro Dias Toffoli. E como o ministro Dias Toffoli, na ocasião, muito destacou, esse procedimento não é realizado de forma aleatória e se submete ao efetivo controle judicial em ao menos uma de suas fases, sendo certo que o devedor é intimado a acompanhá-lo, podendo impugnar, inclusive no âmbito judicial, o desenrolar do procedimento, que é a mesma coisa que acontece nesse caso. As liminares são todas submetidas a contraditório postecipado, e isso é aceito pelo ordenamento jurídico. Então, eu cito aqui o acórdão todo do ministro Dias Toffoli. Do mesmo modo, também em relação à legislação analisada, o procedimento de execução extrajudicial levado a cabo pelo credor fiduciário não padece do vício da inconstitucionalidade no ponto, tendo em vista que fica resguardado ao devedor fiduciante a possibilidade de provocação oportuna do Poder Judiciário, caso verifique eventual mácula do procedimento ou considere a violação a direito de que se julgue titular. Então, há uma ampla liberdade de acesso à justiça. Nesse sentido, exemplifica-se a partir da própria redação legislativa a possibilidade de controle judicial posterior, caso seja necessária ação de reintegração na posse do imóvel, na situação em que o devedor fiduciante nela permaneça após a consolidação da propriedade. Trata-se de ocasião na qual será possível análise judicial da legalidade do procedimento, ou seja, o devedor, ele é obstinado em devolver o imóvel e isso, então, é submetido ao crivo judicial e aí verifica-se a legalidade do procedimento. Então, não há nenhuma violação à garantia da inafastabilidade. Na mesma linha, impõe-se o afastamento das alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a Lei 9514/97 dispõe de medidas indutivas ao cumprimento das obrigações contratuais sob a orientação de redução da complexidade procedimental, cuja aplicação pressupõe o consentimento, vai saudar o presidente ministro Gilmar Mendes, cuja aplicação pressupõe o consentimento válido e expresso das partes contratantes e a não exclusão total da apreciação judiciária, ou seja, é respeitada a autonomia da vontade e é viável o acesso ao judiciário. Em que pese tratar de procedimento extrajudicial, observam-se na demanda executiva referente à alienação fiduciária de bens imóveis, regras processuais que se coadunam com as disposições constitucionais e as normas do processo civil aplicáveis a trâmites judiciais envolvendo direitos reais sobre imóveis. Com efeito,
Na linha do que já narrado acima, destaque-se que o procedimento seguia por requisitos essenciais à constituição e desenvolvimento do trâmite extrajudicial ora analisado, tais como provocação inicial exercida a requerimento do fiduciário. 2, comunicação oficial do fiduciante, que é o devedor, por meio de intimação. Observância de normas e competências, uma vez que o requerimento deve ser apresentado perante o cartório do registro de imóveis competente. Deveras, o procedimento extrajudicial que confere executoriedade ao contrato de financiamento imobiliário, em especial o ato para a consolidação da propriedade fiduciária, é inicialmente conduzido perante o ofício do registro de imóveis, órgão que, por delegação estatal, atua na verificação do preenchimento dos requisitos legalmente estipulados para essa providência. Não se trata, portanto, de procedimento aleatório ou autoconduzido pelo próprio credor, que poderia configurar ilegítima forma de autotutela. Reitera-se, ademais, que, pela própria noção conceitual da alienação fiduciária, a concretização da propriedade do bem pelo devedor fiduciante apenas ocorre com total adimplemento da dívida, de modo que, até o cumprimento dessa condição, a mera expectativa do direito à propriedade. Em acréscimo, a possibilidade de leilão extrajudicial do imóvel apenas se apresenta após o inadimplemento da obrigação e a constituição do devedor em mora, admitida ainda a possibilidade que este purgue a mora antes da consolidação da propriedade em nome do credor, e as etapas são graduais que vão assegurando a concretização do devido processo legal, ainda que em fase extrajudicial. E eu relembro que a Constituição Federal fez incluir as cláusulas processuais aos procedimentos extrajudiciais. A Constituição estabelece que deve ser obedecido contraditório, ampla defesa e devido processo legal aos processos judiciais e aos procedimentos administrativos. Em pauta, recurso extraordinário número 860-631. José Carlos Santana Filho contra a Caixa Econômica Federal. Vota o ministro relator Luiz Fux. Exercício do contraditório judicialmente. Isto porque, a partir de sua notificação para satisfazer a dívida, momento em que o devedor toma efetiva ciência da deflagração do procedimento voltado à consolidação da propriedade pelo credor, surge o direito de existir judicialmente, inclusive, a pretensão que reputa ilegítima, fazendo a garantia da ciência e da possibilidade de oportuna reação como consectário do direito constitucional ao contraditório. E eu, como destaquei, a mesma coisa com a execução. O devedor é citado para se defender, é citado para pagar. A defesa, ele introduz no organismo do processo de execução através dos embargos, mas é um contraditório eventual. Conclui-se nessa linha que o procedimento executivo previsto na Lei 9514 para satisfação de crédito decorrente de alienação fiduciária e garantia do bem imóvel constitui medida adequada na regulação legislativa de balanceamento entre a proteção pelos riscos assumidos pela instituição credora e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, alinhando-se à tendência do direito moderno de transferir para o âmbito administrativo atos que antes demandavam intervenção obrigatória do judiciário. E aí eu lembrei da questão da desjudicialização, da justiça coexistencial e agora, inclusive, da justiça digital, em que o professor Richard Susskind defende a ideia de online dispute resolution, quer dizer, as disputas são resolvidas online. Sob outra perspectiva, a gente está salientar que a simplificação procedimental para a execução da garantia atrai os desafios da interpretação da disposição convencional à luz do limite da autonomia privada. Na presente temática, a questão se complexifica ainda mais por envolver o destacado e indisponível direito social à moradia, além de se referir a uma relação jurídica estabelecida entre contratantes que assumem, em geral, flagrantes assimetria de poder econômico. Nesse sentido, a despeito dessas circunstâncias socioeconômicas, o arcabouço legislativo em torno do instrumento atribui tratamento regulatório adequado à controvérsia ao estabelecer
garantias mínimas ao devedor e limitações à possibilidade de ação do credor, como as impossibilidades que este promova a consolidação da propriedade em seu nome, sem atendimento aos requisitos legais, de que promova o leilão do bem de forma irrestrita, sem dar preferência ao devedor, de que o tomador de financiamento seja surpreendido com o valor do débito, que não é, porque é vendido pelo saldo devedor, ou de que fique ele próprio com a coisa alienada. O credor não fica com a coisa alienada, ele é submetido a leilão. Em pauta, Supremo julga se é constitucional a retomada de imóvel pelo credor, sem a necessidade da intervenção do Judiciário para contratos de empréstimo em que o imóvel é dado como garantia de pagamento. Vota o ministro relator Luiz Fux. Então, hoje a regra do pagamento, a primeira regra do pagamento é a adjudicação ao credor. Já que não tem nada, fica com a coisa e tenta vender por sua conta. Portanto, trata-se de complexa regulação econômica legislativa, com efeitos múltiplos na organização socioeconômica que promove o tratamento constitucionalmente adequado à questão, sem que haja violação à autonomia privada, que gravita, então, da previsibilidade sobre todas as consequências da inexecução contratual. Assim, ao firmar contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária, o fiduciante manifesta sua vontade de permitir que a eventual execução se dê extrajudicialmente, de acordo com os trâmites da Lei 9514, ressalvada a possibilidade, a qualquer momento, de ajuizar a ação do devedor para sanar a ilegalidade eventualmente praticada no curso do procedimento. Trata-se de elementos de política regulatória que permite maiores possibilidades de acesso ao financiamento imobiliário. Isso é muito importante. Permite não só várias possibilidades de acesso ao financiamento, a taxa de juros mais baixas, de modo que a supressão da previsão legislativa da medida de garantia poderia significar desbalanceamento desse equilíbrio regulatório desenvolvido legislativamente. Quer dizer, as taxas de juros são menores exatamente por isso. Esse ponto permite introduzir contributos possíveis de uma análise econômica da questão, sob o prisma de sua compatibilização aos meios de composição extrajudicial de conflitos, privilegiados pela legislação processual contemporânea, como eu referi a vários meios alternativos de solução judicial. As ADRs, que são alternativas de disputas de resoluções de litígios, e a desjudicialização agora, então, em recente oportunidade, abreviando aqui um parágrafo, eu tive a chance de debater que o ofício de protesto de títulos pode promover execução extrajudicial. Por quê? Porque a atividade cognitiva da execução é mínima. Então, avaliação, venda, penhora, tudo isso pode ser feito no cartório extrajudicial. Com efeito, como forma de desafogar o judiciário frente à avalanche de demandas que enfrenta, medidas de fortalecimento da execução extrajudicial têm sido fortalecidas. Aqui, senhor presidente, eu passo rapidamente um capítulo de direito comparado. Na Alemanha, o parágrafo 753 da ZPO, que eu aprendi com o professor Benjó, que é Zivilprozessrecht, da ZPO, prevê os executores judiciais que, segundo ordens do credor, conduzem a execução, se não atribuída aos tribunais. Os oficiais de justiça são encarregados da execução e têm competência exclusiva para proceder à execução forçada. Ainda assim, ocorre na Bélgica, Holanda, Grécia, Hungria, Polônia e Escócia, falou-se aqui em sheriff officer. Em pauta, recurso extraordinário, número 860-631, José Carlos Santana Filho contra a Caixa Econômica Federal. Vota o ministro relator Luiz Fux. De lei que está tramitando, já em estágio bem avançado, de permitir o ofício de protesto de títulos promover a execução extrajudicial, assim como também os ofícios de registro civil passam a ser ofício da cidadania. Podem expedir passaportes, carteira de motorista e outros documentos. Por quê? Porque são 5.000 espalhados pelo Brasil, 5.000 cartórios, e nós não temos 5.000 comarcas. Então, vai lá no ofício do registro civil, consegue tirar toda
a documentação, por isso hoje são chamados de ofício da cidadania. E aí eu cito que no Brasil, tendência similar pode ser observada atualmente com os meios de execução extrajudicial do crédito imobiliário, sobretudo com a previsão do procedimento executivo nos contratos. Ressalto na linha ainda, e eu estou lendo um pouquinho mais rápido, que a pedido dos especialistas para nós concluirmos hoje, ressalto nessa linha que a via judicial corresponde a mecanismo custoso e não exclusivo de controle do comportamento humano para a promoção do interesse social, razão pela qual surgem outras formas também adequadas de solucionar os conflitos. Assim, incorporando influxos, como eu disse, decorrentes da transferência e do referencial teórico da análise econômica do direito, a litigância e juízo somente é socialmente desejável quando seus custos sejam inferiores aos benefícios que a comunidade experimenta em termos de modificação de conduta pelos seus componentes. A par dessas considerações, eventual afastamento da possibilidade de execução extrajudicial prevista na Lei 9514, além de gerar graves consequências sistêmicas na dinâmica do financiamento imobiliário, poderia ensejar penalidade a partes contratantes com demandas legítimas ao enfrentar tribunais excessivamente congestionados e, por conseguinte, mais lentos, na contramão da garantia da duração do prazo razoável dos processos. Por oportuno, eu destaco que elementos como esse já foram também considerados pelo Superior Tribunal de Justiça, que assenta que a análise econômica da função social do contrato, realizada a partir da doutrina da análise econômica do direito, permite reconhecer o papel institucional e social que o direito contratual pode oferecer ao mercado. Todo contrato de financiamento imobiliário, ainda que pactuado nos moldes do sistema financeiro da habitação, é negócio jurídico de cunho eminentemente patrimonial e, por isso, solo fértil para a aplicação da análise econômica do direito. Isso foi decidido pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a infirmação da medida legislativa ora analisada e há muito editada, eu volto a dizer, 26 anos de vigência da lei, representaria potencial desequilíbrio na equação do balanceamento dos riscos e das oportunidades que o contrato de financiamento imobiliário apresenta. Dessa forma, a supressão da garantia da alienação fiduciária do bem imóvel teria como consequência a alteração de outros mecanismos dessa equação, tais como possivelmente de taxa de juros, redução do prazo médio para amortização da dívida, bem como menor acessibilidade ao contrato de financiamento. Nesse sentido, me está destacar que o tema apreciado veicula questão não apenas economicamente relevante, mas também envolve aspectos sociais de alta monta. Deveras, ao reconhecer a repercussão geral do tema ora analisado, destacou-se a relevância não só jurídica, mas econômica e social da questão. Haja vista a possibilidade de afetar significativa parcela da população, mutuais do sistema financeiro imobiliário, além de impactar diretamente no estabelecimento das taxas de juros dos contratos, as quais se relacionam diretamente com os riscos decorrentes da inadimplência. Com efeito, se um arcabouço dotado de estabilidade e previsibilidade, que garanta a solidez e equilíbrio das relações jurídicas, não há que se falar em desenvolvimento sustentável do mercado imobiliário, para o qual o Instituto da Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, especificamente, o seu procedimento de execução extrajudicial, exerce para essa estabilidade um papel fundamental. Quem vota é o ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário número 860-631, José Carlos Santana Filho, contra a Caixa Econômica Federal. No canto direito inferior da tela, há uma intérprete de Libras. A entidade de representação do setor bancário admitida nos autos, na qualidade de amicus curiae, apresentou um parecer econômico, datado de 2018, do qual se extrai excerto que sintetiza a conclusão sobre potenciais consequências
para o mercado de crédito brasileiro, caso fosse reconhecida a inconstitucionalidade da execução extrajudicial na alienação fiduciária de bens imóveis. Então, o que se extrai? Eu procurei destacar 5 parágrafos. Ao reduzir tanto o custo quanto a incerteza da possibilidade de obtenção de garantias imobiliárias, a alienação fiduciária permitiu uma verdadeira revolução no mercado imobiliário brasileiro. De 2007 até 2017, o volume de crédito imobiliário cresceu de forma expressiva, saltando o patamar de 2% do PIB para um valor próximo a 10% do PIB. Esse movimento, ao levar ao aumento da demanda por imóveis, permitiu o desenvolvimento do setor de construção civil, que gerou mais de 1 milhão de vagas de trabalho em 2007 e 2013, beneficiando especialmente os trabalhadores menos qualificados. Ao mesmo tempo, a utilização da alienação fiduciária passou de apenas 0,1% dos contratos de financiamento em 2007 para mais de 94% dos contratos em 2017. Então, a escolha foi essa. Entendeu, ministro André, que nós comentamos no intervalo? Em termos de volume financiado, a alienação fiduciária é a forma de garantia utilizada em 544 bilhões de reais em operações de crédito imobiliário, de um total de 547 bilhões de operações de crédito ativas em 2017, o que corresponde a mais de 99% do volume do crédito imobiliário contratado no Brasil. Esse movimento foi acompanhado de expressiva redução da taxa de inadimplência, que passou de 9,4% em 2009 para 2,3% em 2017. A baixa inadimplência observada nos contratos de alienação fiduciária, apenas 1,5% dos contratos de 2017, mostra que a introdução dessa modalidade foi, de fato, responsável pela redução da inadimplência do crédito imobiliário no Brasil no período, e a fortiori pela consolidação da propriedade no fiduciante. Essas observações confirmam a teoria econômica ao mostrar que a qualidade das garantias está diretamente ligada ao volume e ao preço da taxa de juros do crédito ofertado pelas instituições financeiras. Além disso, o comportamento do mercado de crédito mostra que os credores também respondem aos incentivos que são colocados pelas regras do jogo. Quanto mais rápida a retomada da garantia, maior o esforço para se manter adimplente. A análise econômica realizada também traz evidências de que o mercado de crédito responde à qualidade do ambiente institucional. Quanto mais eficiente for o procedimento de recuperação das garantias, menor será o spread bancário. E quando se fala em eficiência, eu verifico que poucas pessoas reparam que o artigo 37 diz que a administração pública de quaisquer dos poderes deverá obedecer os princípios da moralidade. Então, a eficiência é um critério a ser adotado também pelo Poder Judiciário, porque o artigo 37 se refere a quaisquer dos poderes. Em pauta, recurso extraordinário número 860.631, José Carlos Santana Filho contra a Caixa Econômica Federal. Semelhante à queda observada no spread nos anos que se seguiram a criação desse sistema, levaria a uma redução de 4,1% do PIB em um horizonte de 5 anos. Ainda na manifestação da FEBRABAN, a entidade assevera que a atividade de intermediação realizada pelas instituições financeiras, consistente na captação de recursos poupadores e investidores para sua disponibilização aos tomadores de crédito, depende de ambientes de segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade, sob pena de se criar o risco de descasamento entre as operações ativas e passivas dos bancos. Em realidade, é ainda mais sensível se tratando de financiamento imobiliário do que, em geral, caracteriza por taxa de juros reduzida em se comparando com as outras espécies de empréstimos. Preocupação semelhante foram também destacadas pelo
Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, já sob uma nova ótica, destacando essa entidade brasileira de direito imobiliário, que cumpre ressaltar que, anteriormente à introdução da alienação fiduciária de imóvel, o financiamento da aquisição de imóveis estava carente de garantia eficaz. Supremo julga se é constitucional a retomada do imóvel pelo credor, sem a necessidade da intervenção do judiciário para contratos de empréstimo em que o imóvel é dado como garantia de pagamento. Vota o ministro relator Luiz Fux. Evidente nos países em desenvolvimento, em que as garantias imobiliárias respondem, em média, por quase 3/4 do crédito garantido. Quer dizer, há um balanceamento entre o crédito oferecido e a garantia. Se não houver isso, aí o empréstimo será submetido às leis do mercado. Eis a razão de a presente controvérsia não se limitar aos aspectos jurídicos. Estes, por si, são suficientes para estabelecer a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, seja no tocante à alienação fiduciária do bem imóvel, seja em relação às demais hipóteses previstas em lei. No entanto, ainda mais relevantes são os aspectos sociais e econômicos do caso em tela, pois uma decisão em sentido diverso, ainda que sob pretexto de proteger os mutuários, significaria um retrocesso ao cenário de insegurança jurídica, que culminou na grave crise habitacional que o país enfrentou antes do advento da lei, quando a deficiência das garantias tradicionais inviabilizava a obtenção de financiamento imobiliário e, consequentemente, o acesso da população a moradias adequadas. Isso levou à bancarrota do Banco Nacional da Habitação. Em linha similar, o Banco Central, na qualidade de amicus curiae, juntou também um documento no qual destaca que, por ocasião da Lei 9.514, verificava-se no mercado do crédito em geral reduzido o nível de alavancagem das instituições financeiras, cujo fator determinante correspondia ao risco de crédito, citando o estudo Juros e Spread Bancário no Brasil, elaborado pelo Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco, o DEPEP. O Banco Central ainda destacou em parecer da Lavra, do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro Nacional, que avaliou tecnicamente essa questão. O sistema de alienação fiduciária em contraponto ao uso da hipoteca no SFI, o tamanho do mercado antes e depois da lei, a diferença dos spreads de juros praticados antes e depois da referida lei, a estatística dos cartórios sobre o volume de purgação de mora, o volume de financiamentos que tem alienação como instrumento de garantia, as razões da alteração introduzidas pela Lei 13, na Lei 9.514, que permite a purga de mora até a averbação da consolidação da propriedade, a purga de mora, e ainda dá preferência ao devedor, no caso de leilão, e o impacto da execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel para todo o sistema financeiro nacional corroboram a sua constitucionalidade. Com relação ao primeiro ponto, assinala o Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil que a lei introduziu aperfeiçoamento em relação aos procedimentos do Decreto 70, considerando as dificuldades verificadas ao longo do tempo acerca da discussão extrajudicial hipotecária prevista no período de diploma legal. Dentre elas, exemplifica o fato de o procedimento de execução ser realizado pelos oficiais do registro de imóveis, os quais são delegados de um serviço público, reduzindo eventuais questionamentos acerca de parcialidade e conflito de interesses usualmente feitos em relação aos agentes fiduciários do sistema financeiro da habitação responsáveis pela execução extrajudicial hipotecária. Aponta que essas diferenças conferem maior segurança jurídica para a realização das operações de crédito e propiciam agilidade
e eficiência ao processo de cobrança de créditos inadimplentes, contribuindo para a redução dos riscos relativos à atividade do crédito. Faltam 4 páginas, estamos nos encaminhando para o final. Sublinha ainda a significativa expansão do crédito imobiliário, quer dizer, houve uma expansão do crédito imobiliário conferida pelo Banco Central, registrando que a relação entre o crédito imobiliário e o PIB passou de cerca de 2% em 2008 para um patamar situado entre 9% e 10% entre 2016 e 2019, enquanto a participação do crédito imobiliário em relação à carteira total de crédito das instituições financeiras cresceu aproximadamente 5% em junho de 2008, para cerca de 20% no período de 2016 e 2019. Então, cresceu aproximadamente essa carteira de crédito de 5% para 20%, conforme dados disponíveis no sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil, que estão acostados no documento 125, página 9. E, de acordo com dados disponíveis no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, observa-se no período que 96,77% do saldo das operações de crédito imobiliário garantidas por imóveis residenciais foram formalizadas por meio de contrato de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, correspondendo a aproximadamente 634 bilhões, ao passo que o percentual da participação da hipoteca passou de 5,5% em junho de 2014 para 3,23%, mostrando como esse sistema é melhor do que o antigo sistema da execução hipotecária. Eu registro ainda que o número de operações desse tipo aumentou, inclusive, durante a pandemia, o que pode ser observado no parecer complementar juntado aos autos em março de 2021. E aqui eu cito esse parecer e extraio dele que ele apresenta a tabela referente à evolução do saldo da carteira de crédito imobiliário relativa às operações garantidas por imóveis residenciais por tipo de garantia ao longo das posições semestrais compreendidas em dezembro de 2013 e dezembro de 2020. Extrai-se do documento que 98,20% das operações ativas de crédito imobiliário garantidas por imóveis residenciais foram formalizadas por meio de contrato de mútuo com alienação fiduciária do imóvel, correspondendo a 6.846.783 operações e representando 99,20% do saldo total de operações de crédito habitacional. E eu me recordo aqui, senhor presidente, que num dos comentários em Opter Dictum, ou num debate paralelo, depois da pandemia, nós aqui chegamos à conclusão que as pessoas passariam a se preocupar em ter um imóvel e um plano de saúde, porque elas viram que isso, a vida muda de uma hora para outra. Então, frisa-se que em 2019 e 2020, a participação relativa à operação de novas realizações com alienação fiduciária ficou acima de 99%. Avançando quanto ao ponto da análise da diferença de spread e dos juros, Supremo julga se é constitucional a retomada de imóvel pelo credor, sem a necessidade da intervenção do Judiciário para contratos de empréstimo em que o imóvel é dado como garantia de pagamento. Vota Luiz Fux, ministro relator. Taxas médias de financiamentos garantidos por hipoteca em todos os períodos considerados, de junho de 2014 a junho de 2019. Destaca-se que, para a redução sustentável do custo do crédito, é fundamental avançar em iniciativas que reduzam a inadimplência, aumentem a capacidade de recuperação de garantias e reduzam a assimetria de informações sobre os tomadores de crédito. Quanto à evolução da taxa de juros e do prazo médio do financiamento imobiliário, consoante uma nota técnica da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, emitido em dezembro de 2020, por consulta da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, após análise de dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil,
é possível constatar como taxa média de juros houve um recuo expressivo entre janeiro de 2003 e outubro de 2020, passando de mais de 16,3% ao ano para cerca de 7,1% ao ano. Nesse intervalo, em paralelo ao aumento do prazo médio de financiamento imobiliário no período, que mais que triplicou nesse referido período, elevando-se um prazo médio de cerca de 8 anos em janeiro de 2003 para cerca de 29 anos em outubro de 2020. No que diz respeito à estatística dos cartórios sobre o volume de purgação de mora, em análise aos dados disponíveis em relação ao município, São Paulo, o país, São Paulo, né, município, grande país, o parecer do Banco Central aponta que a razão anual entre registro de consolidação de propriedade e registro de execuções extrajudiciais iniciadas varia de 5,81%, mínimo registrado em 2013, a 8,69%, patamar verificado no ano 2012, em que pese a existência de lapso temporal entre os eventos de início da execução extrajudicial e eventual consolidação da propriedade em nome do credor, diante da relativa estabilidade da razão ao longo do período considerado, é possível sinalizar uma propensão alta de pagamento da dívida por parte do mutuário. Tem havido um grande índice de adimplemento, o que poderia confirmar a eficácia da modalidade de garantia. E aqui eu trago essa pesquisa, está no documento 125, página 17. Nesse aspecto, cumpre salientar que, embora as execuções extrajudiciais tenham significativa importância para a integridade da garantia da alienação fiduciária, a consolidação da propriedade em favor do fiduciário não constitui objetivo desejável, não devendo se tratar de regra, sob pena de desvirtuamento do funcionamento do mercado imobiliário. Observa-se, desse modo, que o percentual de consolidações acima apontado valida esse entendimento. Então, é muito menor o percentual de consolidação, representando proporção considerada pouco significativa diante do volume de operações formalizadas no mercado imobiliário paulistano, conforme registrado na nota técnica da FIP. Página 15, documento 143. Nesse cenário, considerando-se que, em regra, a taxa de juros é inversamente proporcional à qualidade da garantia fornecida pelo tomador de crédito, enfatiza-se a necessidade de estabilidade do sistema, para o qual contribui a confirmação da constitucionalidade do procedimento da execução extrajudicial de contratos garantidos por alienação fiduciária, maiormente pelo potencial impacto no custo das operações de crédito no ramo imobiliário e, consequentemente, no déficit habitacional do país. Então, mudar isso vai implicar num aumento do impacto do custo das operações de crédito e, a posteriori, aumentar o déficit habitacional do país. A contrário senso, a exigência de judicialização da execução dos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóveis iria de encontro aos avanços e aprimoramentos no arcabouço legal e regulamentado do mercado de crédito imobiliário, os quais tiveram significativa contribuição para o crescimento do setor e redução de riscos e custos associados à atividade creditícia, representando retrocesso e retorno das deficiências apresentadas no sistema anterior. Então, ao contrário do senso, o que geraria seria absolutamente isso. E, para a tranquilidade dos eminentes pares, chego à última página, que, por todas essas razões, econômicas e socialmente situadas, verifica-se a constitucionalidade da possibilidade de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, sem que a medida legislativa viole os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça, das demais garantias processuais constitucionais aqui, como foram demonstrados. Em síntese, eu reafirmo a constitucionalidade do procedimento da lei para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em contratos de mútuo,
e, e proponho a seguinte redação para a tese do tema 982. Mais ou menos uma reprise da tese fixada pelo ministro Dias Toffoli. É constitucional o procedimento da Lei 9514/97 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária e garantia, haja vista a sua compatibilidade com as garantias previstas na Constituição Federal. Aplicada a tese, no caso concreto, à luz dessas premissas, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu com acerto ao validar os atos praticados para a execução da cláusula de alienação fiduciária e garantia. Em síntese, senhor presidente, conheço e nego provimento ao recurso por esse fundamento. Muito obrigado, ministro Luiz Fux, pelo minucioso voto numa questão que é importante para o sistema habitacional brasileiro. E eu vou indagar aos eminentes colegas se tem alguma divergência e se gostariam de agregar alguns comentários. Na hipótese de haver necessidade de agregar comentários, nós iniciaremos amanhã com este caso. Na hipótese de todos estarem de acordo, eu vou proclamar o resultado. Indago, então, do ministro Cristiano Zanin, se está de acordo e se deseja agregar alguma consideração. Não, estou de acordo, parabenizando o eminente relator pelo substancioso voto. Muito obrigado. Ministro André Mendonça. Minha saudação, senhor presidente, aos eminentes pares, senhora procuradora-geral, senhores advogados. O ministro Zanin está na ponta à esquerda na bancada e o ministro André à direita. Relator, parabenizando por sua substância. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento o presidente, boa tarde. Também à direita. Excelência, ministra Carmen, ministros, a procuradora-geral. Presidente, também parabenizo o eminente relator, ministro Luiz Fux, eu acompanho integralmente. Muito grato, ministro Alexandre. Ministro Luiz Edson Fachin, como vota? Muito obrigado, presidente. Reitero os cumprimentos a Vossa Excelência, aos eminentes pares e à ministra Carmen Lúcia, de modo especial a Sua Excelência, o relator, o eminente ministro Luiz Fux, a quem também cumprimento pelo voto. Nada obstante, senhor presidente, tenho ponderações e compreensões distintas que posso fazer agora, sem nenhum problema, de tempo para expor essas compreensões que são coerentes com o que venho sustentando aqui no tribunal. Nada obstante, já verificar que se forma uma compreensão majoritária em linha diversa, mas posso fazer uma síntese agora ou amanhã, conforme Vossa Excelência assim encaminhar. Ministro Fachin, eu tendo em vista as audiências e os compromissos na sequência da sessão, nós então iniciaremos a sessão de amanhã com o voto de Vossa Excelência. Apenas para que eu possa organizar a pauta, Vossa Excelência imagina que precisasse de quanto tempo? Não mais que 25 minutos, senhor presidente. Serei breve. Muito bem. Então, pois não, ministro Dias Toffoli. Eu vou pedir licença ao ministro Fachin, até porque o precedente citado, tanto da tribuna quanto... O ministro Dias Toffoli está à esquerda. O tema da repercussão geral 249, o RE 627.106. E como amanhã fui convocado para o eleitoral, teremos uma pauta bastante complexa e talvez nós não estejamos aqui, o ministro Alexandre já votou, mas eu ainda não, e eu vou estar no TSE em sessão a partir das 10, uma sessão que deve ser longa, então eu já adianto meu voto pedindo vênia ao ministro Fachin, mas sabendo, Sua Excelência, do precedente, evidentemente, que é a minha posição já consolidada, e eu acompanho o eminente relator, também parabenizando e cumprimentando a todos na pessoa de Vossa Excelência, e desde já pedindo vênia ao ministro Fachin. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, que adianta o voto. Indago dos demais colegas se aguardam o pronunciamento do ministro Fachin. Penso que sim. Proclamo, então, o resultado provisório. O tribunal, após o voto do relator, no que foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli,
que acompanhava o relator, foi suspenso o julgamento, que será retomado amanhã como o primeiro processo da sessão. Apenas para que nós possamos já deixar as pessoas intimadas. É isso também, senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria que você, para eu também me organizar... Ministro Fux. O recurso subsequente que estava pautado para hoje era o RE 101.167.478. Ele passa para a pauta de amanhã? Mas eu, atendendo ao pedido de Vossa Excelência, podemos apenas ouvir as sustentações orais. São muitas, já. Suspendo o julgamento e depois Vossa Excelência traz o voto. Está bem assim? Tá bom. É o segundo da pauta de hoje, ministro Gilmar. Nós geralmente temos transportado os processos da quarta-feira, que não foram julgados, para a quinta. O processo seguinte... Quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Da definição de tese. Me deixa só ver os demais de quinta, para já sairmos com isso organizado. São embargos de declaração. Aqui foi um pedido do ministro Gilmar, estamos desovando um bocado de embargos de declaração. Inúmeros. Então, faremos da seguinte maneira. Os processos da pauta de quinta-feira, amanhã, entrarão na sequência dos remanescentes da pauta de hoje, ok? Sendo que, em relação ao caso número 2, que é a questão da separação judicial e divórcio, a pedido do relator, nós ouviremos apenas a sustentação. Mas, se der tempo, eu fico à disposição para votar. Não, então vamos... Não. Então, segue, filho. Eu entendi que Vossa Excelência preferia não votar. Não. Eu quero... Ministro Fux. Votar, não tem problema. Então vamos seguir a fila. Então tá bom. Fazer andar a fila. Então tá bom. Pelo menos esse caso... Eu estava preparado para hoje, não deu tempo. Não, eu achei que Vossa Excelência queria suspender. Então, terminamos a votação deste caso do Sistema Financeiro Imobiliário no início da sessão e, em seguida, prosseguimos com o caso aí seguinte. Eu acho que, coincidentemente, só vai dar tempo para relatório de sustentação oral. Acredito. Porque... mas tinha no início, houve assim uma afluência, inclusive do nosso colega ter pedido, uma afluência de advogados, institutos de direito de família, no início... Eu não sei como é que está agora. Os advogados vão sustentar e vamos ouvi-los com todo interesse. E, se Vossa Excelência puder fazer um voto abreviado... O meu receio do voto abreviado é exatamente uma divergência que eu não tenha respondido no meu voto. Esse é o problema. Tá bem. Né? Muito mais. Ministro Fux, em primeiro lugar, encerrando aqui a sessão, parabéns pelo voto minucioso e altamente esclarecedor e pela tese a que se submeteu. Amanhã veremos o voto do ministro Fachin e concluiremos esse julgamento. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.